O Cruzeiro tem um retrospecto interessante aí quando decidiu em casa semifinais de Copa do Brasil. Vejam só vocês. Em 93, primeiro título do Cruzeiro, né? A gente enfrentou o Vasco na semifinal, jogou a primeira partida em casa, ganhamos. Cruzeiro 3-1 no Vasco no Mineirão, jogo de volta no Maraca, empate por 1-1, garantimos a classificação para a decisão, onde batemos o Grêmio. Em 98, o Cruzeiro foi vice-campeão, mas na semi, ao Cruzeiro e Vasco de novo, tá? Cruzeiro pegou o Vasco em casa no jogo de ida, fez 2-0 no Mineirão, foi lá para o Rio de Janeiro, em São Januário, empate por 0-0. Classificamos de novo, 2-2. Em 2000, que o Cruzeiro foi campeão, a gente fez o jogo de ida no Mineirão, ganhamos por 2-0, e na volta, empate por 2-2 na Vila. Então, terceira vez que o Cruzeiro decidiu a semifinal fora, terceira vez que o Cruzeiro passou. Na quarta vez, 2014, Cruzeiro e Santos na semifinal, a gente ganhou por 1-0 do Santos em casa, foi até um gol do William Bigode, e empate por 3-3 na Vila Belmiro, um jogo maluco, a gente estava perdendo de 3-1, buscou o empate no finalzinho, classificamos também fora de casa. 2016 foi a primeira vez que o Cruzeiro foi eliminado na semifinal, decidindo fora, tá? A gente perdeu em casa para o Grêmio, 2-0, né? E no jogo de volta foi um 0-0 lá na Arena do Grêmio. Então, assim, a primeira vez que o Cruzeiro não ganhou em casa, ele perdeu em casa e foi eliminado. Em 2019, a gente de novo caiu na semifinal, jogou a primeira partida em casa contra o Internacional, perdeu por 1-0, foi inclusive o último jogo do Mano Menezes como técnico do Cruzeiro, e na volta aí foi um atropelo, já era aquele Cruzeiro desmantelado, perdemos por 3-0 para o Colorado no Beira-Rio. E agora chegamos a 2025, Cruzeiro e Corinthians, Corinthians e Cruzeiro. Vocês enxergam um padrão nesses confrontos anteriores aqui? Eu enxerguei um padrão, hein? Se a gente ganha em casa, dá bom na volta. É saber jogar o jogo, né, Caramujo? Assim, independente de você decidir em casa ou fora, você tem que saber jogar o jogo. E aí, se a gente for analisar esses times do Cruzeiro, esses adversários, são contextos muito distintos entre um e outro. Eu, particularmente, não gosto muito de ficar me apegando a retrospecto, nem positivo nem negativo, porque acho que significa muito pouco para hoje. A questão é ter uma comissão técnica competente que saiba analisar o nosso adversário e o contexto que nós estamos inseridos. Vamos fazer o primeiro jogo em casa, importante demais, encaminhar um bom resultado, né? A vitória aqui é muito importante, até para que lá o Corinthians precise arriscar mais, naturalmente ceda mais espaços, e o Cruzeiro, nos seus melhores momentos com o Leonardo Jardim, foi uma equipe que soube jogar muito bem em transições e soube ser letal. Então, esse primeiro jogo vai ser bem difícil. Tenho muita curiosidade para ver como o Cruzeiro e o Corinthians vão chegar lá, porque ainda tem chão, né? A gente está falando como se fosse semana que vem esse jogo, mas tem muita coisa para acontecer ainda. Vamos ver como essas duas equipes vão chegar, mas é importante demais que o Cruzeiro faça o resultado, encaminhe muito bem esse resultado no primeiro jogo, uma vitória, por simples que seja, assim, um gol de diferença, mas já é importante demais para que a gente chegue na Neoquímica Arena com uma condição um pouco mais favorável, de ver o adversário tendo que se expor mais e aproveitar isso e machucar o adversário para, se Deus quiser, avançar para essa final. Antes desse primeiro jogo da semifinal, tem até um duelo entre Cruzeiro e Corinthians dentro do Brasileirão, né? Vai ser um tira-tema interessante. É claro que quando se trata de Copa do Brasil, de semifinal, tem ali nuances diferentes, mas vai ser interessante enfrentar o Corinthians dentro do Brasileirão às vésperas da semifinal. Mas o Cruzeiro, quando for se preparar para esse jogo em específico, tem que pensar ao máximo em abrir uma vantagem dentro de casa. É claro que o mais confortável seria o Cruzeiro vencer ali a partir de 2 gols de diferença, mas a gente sabe que a tendência é de que seja um confronto muito equilibrado, e qualquer vantagem que o Cruzeiro puder levar para a Neoquímica Arena certamente vai ser muito bem-vinda. Ontem à noite eu até citei o exemplo do Flamengo no ano passado contra o Corinthians na semifinal. O Corinthians ali estava em um processo de recuperação com o Ramon Dias, deu muito trabalho ao Flamengo, mas o Flamengo se classifica muito pelo que fez na ida no Maracanã
quando venceu por 1-0, e aí no jogo da volta tem até uma expulsão logo no início do Bruno Henrique, o Felipe Luiz acaba promovendo a entrada do Fabrício Bruno, né? Um jogo muito encardido, mas o Flamengo se sustenta, consegue se fechar bem na vantagem criada no Maracanã, né? Acaba que a partida de volta também é condicionada por isso. Então, tomara que o Cruzeiro faça a sua parte dentro de casa. Não quer dizer que se empatar vai estar eliminado. Claro que não. O Cruzeiro tem condições de buscar a vitória na Neoquímica Arena, mas o melhor dos cenários é fazer prevalecer esse mando de campo, né? E aí, como a Rafa disse, né, o Corinthians vai ser obrigado a se soltar um pouco mais, e coletivamente é difícil imaginar que esse Corinthians esteja mais coordenado do que o Cruzeiro, né? Por mais que a distância hoje não seja tão grande, mas é um Corinthians que tem mais problemas coletivos do que o Cruzeiro. Então, uma equipe como essa, sendo instigada a propor o jogo, tendo um Cruzeiro mais confortável, mais confiante, podendo jogar em transições, aí pode ser uma receita importante para a gente garantir a vaga no jogo da volta. Eu acho que vai precisar, claro, né? Numa semifinal, você não vai, muito provavelmente, ter um jogo de muitas oportunidades, né? Então, se a gente fala daquele Cruzeiro efetivo, no primeiro jogo vai precisar, as oportunidades vão aparecer, mas acho que em uma quantidade menor aí do que, por exemplo, aquele jogo com o CRB, né? O Cruzeiro teve muita chance, né? E acabou saindo daqui com 0-0. Não acho, se não vencer já era, porque tirando aquele critério também que tinha antes, né, que era muito perigoso, né? Às vezes você vai tentar sair de qualquer jeito em casa e vai com 1-1, aí já fica uma situação complicada, né? Mas como isso não vale mais, então, mesmo se empatar em casa, o outro lá vai ter que abrir no jogo da volta, ou então vai para os pênaltis, né? Não achei assim, uma desvantagem tão grande. Ontem eu falei, até o Gleison Lage está sempre acompanhando, ele me mandou, quando você vai decidir fora, né, dificilmente você vai ter um relaxamento mesmo saindo em vantagem no jogo de ida, né? A não ser que seja uma vantagem, uma goleada muito grande, né? Então, nesse ponto aí, acho que o Cruzeiro vai entrar bem conectado nos dois jogos. Agora, vencer o primeiro aí para tirar a responsabilidade do jogo da volta, né? O jogo da volta em transição seria um cenário até melhor, viu, Caramujo, do que você, às vezes, vai fora e, tem uma derrota com placar mínimo ali, sua responsa aumenta bem, né, para o jogo em casa, para tentar aí a classificação. Demais. A gente precisa muito fazer essa vantagem no primeiro jogo em casa aí para poder ir mais tranquilo. Deus Dedite Aguiar falou aqui que a postura competitiva do Cruzeiro prevalecerá. Amém, amigo. Tomara. Esperamos ver isso na prática mesmo.